Seu áudio está fechado, Ari. Leitura das mulheres inteiras. Leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai dar continuidade no conto da Vasalisa, né? Farejando os fatos, o resgate da intuição como iniciação. Vocês me ouviram? Travou aqui. Vamos ler hoje a primeira e a segunda tarefa a partir da página 98. Essa leitura de hoje promete. Então, Eliana, por favor, leia para a gente. Primeira tarefa: permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes: aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vasalisa. Na vida de todos nós, como filhas, surge uma hora em que a mãe boa da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais, aquela que, em virtude dos seus valores de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós, num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Ah, existe algo da mãe selvagem por baixo dessa criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel, porque ela é a mãe dos dentes de leite, a mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de certo ponto, ela trata bem sua filha. Ela abençoa a menina com uma boneca. E isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época. E as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher ocorre por vários motivos, como, por exemplo, quando houve um excesso de problemas psicológicos no início da vida, quando não houve uma presença uniforme da mãe suficientemente boa nos primeiros anos de vida. A iniciação pode também ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais
tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive, agitando suas folhas e superprotegendo a filha, muito embora o texto diga: sai de cena pelo lado esquerdo, agora. Numa situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem tímidas demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas, a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam da sua vida profundamente intuitiva, e cuja queixa muitas vezes é a de estarem extremamente cansadas de cuidar de si mesmas, existe uma cura eficaz e sábia, uma retomada da investigação ou uma nova iniciação irá restabelecer a intuição profunda, independentemente da idade de uma mulher. E é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida, e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes de dentro da psique que não mais sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos, que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos, em vez de com longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem, é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período nas nossas vidas no qual permanecemos acertadamente próximas à mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos crianças mesmo, quando de uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda quando a nossa vida corre perigo, e o fato de ficar quieta nos manterá a salvo. E embora mantenhamos um vasto estoque de sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro de nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de nos atingirem, o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer sim que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, a assumir riscos para conseguir. É através desse processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogando uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe loba afinal ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. E assim é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a protetora mãe interior, que era tão adequada a nós quando éramos menores, por outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos ermos psíquicos, a que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona, é tão bom ficar com ela, tão gostoso, para que ir embora? Com frequência, ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar, a permanecer na segurança. Essas vozes dizem frases como as que se seguem. Ora, não diga isso. Você não pode fazer isso. Você sem dúvida não é filha, amiga, colega minha se age assim. Tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será de você se insistir em sair desse ninho quentinho? Ou você só vai se humilhar, sabia?
Ou ainda a sugestão mais insidiosa: finja que está se arriscando, mas em segredo continue aqui comigo. Todas essas são vozes da mãe boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nos fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nós definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior, o que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida? Como a panela de mingau mágico nas mãos erradas, ela cresce, cresce e cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder seu lugar. Ou, talvez com maior fidelidade à realidade, nós acabemos nos descobrindo expulsas daquele colóquio agradável e aconchegante, não por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontas. Ninguém jamais está inteiramente pronto, mas porque há algo à nossa espera, no início do bosque, e o nosso destino é ir ao seu encontro. Guillaume Apollinaire escreveu: Nós os conduzimos até a borda e pedimos que voassem. Eles não arredaram o pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Nós os empurramos para o abismo e eles voaram. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes, a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais e por isso deseja continuar ad infinito. Ela precisa estar disposta a sentir alguma ansiedade ocasional, ou então seria melhor que permanecesse no ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou certeza, mesmo por um curto período de tempo. Ela apresenta desculpas em quantidade maior do que a pelos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher está tão enredada, sendo a mãe boa demais de outros adultos, que eles se grudaram às suas tetas e não pretende deixar que ela os abandone. Nesse caso, a mulher tende a afastá-los a coices e continuar a si mesma. Como a psique sonhadora procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer, entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta, dessas serão compensatoriamente cheios de perseguições, becos sem saída, automóveis que não pegam, gravidezes interrompidas e outros símbolos de que a vida não prossegue. Nas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar nossa dependência do refulgente arquetípico da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos sua utilização. Segunda tarefa: denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta má e detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas desse período: aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva. Descobri que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, a madrasta e suas filhas, incorporar esses aspectos, criar
O melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma, deixar acumular tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente, trabalhar afinal no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele irrompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamo-nos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique, que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros, e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos. É uma tensão angustiante e precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, e por ser herdada por essa família. No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família odeia e a insulta. Tratam-na como a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas e injunções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self e da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. A família da madrasta de Vasalisa é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. Elas se apresentam como um coro de megeras irredutíveis que provocam a menina. Você não sabe fazer isso, você não é boa nisso, você não tem a coragem necessária, você é tola, sem graça, vazia, você não tem tempo, você só é boa para as coisas simples, só se permite que você faça esse tanto e nada mais. Desista enquanto ainda pode. Como Vasalisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste sua vida, algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Podemos ver no enredo que a intuição de Vasalisa a respeito do que está acontecendo à sua volta é extremamente superficial e que o pai da psique também não percebe um ambiente hostil. Ele é bom demais e não dispõe de desenvolvimento intuitivo próprio. É interessante observar que as filhas que têm pais ingênuos com frequência levam muito tempo para acordar. Nós também sofremos interceptação, quando a madrasta que existe em nós e ou à nossa volta nos diz que, para começar, não valemos muito e insiste em que nos concentremos nas nossas falhas, em vez de perceber a crueldade que gira ao redor, seja dentro da psique, seja dentro da cultura. Mesmo assim, ver alguma coisa a fundo ou perceber tudo o que possa estar oculto exige intuição, bem como força para suportar o que se vê.
Como Vasalisa, podemos tentar ser gentis quando devíamos ser espertas. Podemos ter sido ensinadas a pôr de lado o insight penetrante com o objetivo de não criar problemas. Contudo, a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa atenção psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças. É assim que a madrasta e suas filhas conspiram para mandar Vasalisa embora. Elas tramam em segredo. Entre na floresta, Vasalisa. Vá até Baba Yaga e se você sobreviver, haha, o que não acontecerá, então talvez nós a aceitemos de volta. Essa ideia é de importância crítica, porque muitas mulheres ficam emperradas no meio desse processo de iniciação, como que suspensas de uma argola pela cintura. Embora exista um predador natural na psique, aquele que diz morra, droga, e por que você não desiste? No estilo bastante automático, a cultura na qual a mulher vive e a família na qual foi criada podem exacerbar dolorosamente aquele aspecto natural e moderado que diz não na psique. Por exemplo, mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Eles acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, porque devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa para tentar provar às suas famílias que têm valor. Agora vocês me aceitam? Não? Está bem. Suspiro. Vejam só essa. É claro que os gânglios da família da madrasta nos pertencem. Não importa de que modo eles tenham chegado a nós, e é a nossa função lidar com eles com energia. Mesmo assim, podemos perceber que, para que continue o trabalho profundo, a tentativa de provar nosso valor ao coro de megeras enciumadas é em vão, e como veremos, na realidade, impede a iniciação. Vasalisa realiza os serviços domésticos de rotina sem se queixar. A submissão sem queixas é de aparente heroísmo, mas na verdade gera cada vez mais pressão e conflito entre as duas naturezas opostas, a boa demais e a exigente demais. Como o conflito entre o excesso de adaptação e a manutenção da identidade, essa pressão acumula-se para chegar a um fim adequado. A mulher que está dividida entre essas duas atitudes está no caminho certo, mas precisará dar os passos seguintes. Na história, a família da madrasta suga de tal maneira a força psíquica que, através das suas maquinações, o fogo se extingue. A essa altura, a mulher começa a perder seu norteamento psíquico. Ela pode sentir frio, solidão e uma disposição a fazer qualquer coisa para trazer de volta a luz. É esse exatamente o tranco que a mulher boa demais precisa levar para continuar sua introdução ao seu próprio poder. Poder-se-ia dizer que Vasalisa tendia ao encontro da grande megera selvagem, porque precisa de um bom susto. Temos de abandonar o coro de detratoras e mergulhar na floresta. Não existe meio que nos permita ir e ficar ao mesmo tempo. Vasalisa, como nós, precisa de alguma luz de orientação que diferencie para ela o que é bom do que não é. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancadas para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Inversamente, e talvez com um toque de perversidade quando o fogo se apaga, isso ajuda a despertar a Vasalisa da sua submissão. Ela é levada a abandonar um velho estilo de vida e a entrar com passos trêmulos numa nova vida, baseada em conhecimentos interiores mais antigos,
mais sábios. Obrigada, Eliana. Tem fôlego para ler mais alguns parágrafos? Acho que uns quatro. Vamos lá na página 545, ler as notas. A nota 4 e a nota 6, por favor. Nota 4. A história de La Llorona é É contada. quinhentos e quarenta e cinco. Sim, é 4. É, na psicologia junguiana, ou será que a sua edição está diferente? Tá diferente. Não tá igual, não. Tem que ver se outra pessoa tem. Tem alguém com a mesma versão que eu? A minha tá da mesma forma, Ari, da sua. É, lê, por favor, lê. Na psicologia junguiana, seria possível afirmar que a estrutura da mãe na psique seria formada em camadas, as arquétipicas, as pessoas e as culturais. Só E um a minutinho, lê. soma, sim, Deixa eu só perguntar para Eliana onde que tá a nota para ela, para 529. Obrigada, Dalila, que de repente as outras mulheres podem encontrar também. Começa de novo, lê, por favor. na psicologia junguiana, seria possível afirmar que a estrutura da mãe na psique seria formada em camadas, arquetípicas, as pessoais e as culturais. É a soma dessas camadas que constitui a adequação ou sua falta na estrutura internalizada da mãe. Como observador na psicologia evolutiva, a elaboração de uma mãe interna adequada parece realizar-se em estágios, sendo que cada estágio subsequente se baseia no domínio do estágio anterior. A violência contra a criança pode desfazer ou destronar a imagem da mãe na psique, dividindo as camadas em polaridades, que se antagonizam em vez de cooperar entre si. Isso pode não só desautorizar estágios anteriores do desenvolvimento, mas também desestabilizar os seguintes, fazendo com que eles se construam de modo fragmentado ou excêntrico. É possível sanar essas lacunas do desenvolvimento que desequilibram a formação da confiança, da força e da autossustentação, pois essa matriz parece ser formada não como uma parede de tijolos, que cairia se muitos dos tijolos de baixo fossem removidos, mas tecida como uma rede. É por isso que tantas mulheres e homens conseguem funcionar até muito bem, mesmo com muitos buracos ou lacunas no sistema de sustentação. É que elas têm a tendência a favorecer os aspectos do complexo materno no quais haja menos danos à rede psíquica. A procura da orientação prudente e benéfica pode ajudar a remendar essa rede. Não importa quantos anos a pessoa tenha convivido com o dano. O 6. Isso não quer dizer que não devamos ser carinhosas quando justificado e de livre e espontânea vontade. O tipo de gentileza de que falamos aqui é servil e quase chega à bajulação. É uma atitude decorrente de querer algo desesperadamente e de sentir impotente. É como a criança que tem medo de cães dizer: cachorro bonzinho, cachorro bonzinho. A outra forma ainda mais maligna de amabilidade, na qual a mulher usa de artimanhas para agradar os outros. Na sua opinião, ela precisa instigar os outros de um modo agradável para obter o que ela acredita que não obteria de outra forma. É um jeito maléfico de ser gentil. Ela coloca a mulher numa posição de sorrir forçado e de se curvar
no esforço de fazer com que o outro se sinta bem para que ele seja bom para ela, que a apoie, que a aprove, que lhe faça favores, que não atraia e assim por diante. Ela está concordando em não ser ela mesma, perde sua forma e assume a que o outro parece desejar mais. Embora essa possa ser uma tática de camuflagem numa situação extrema sobre a qual a mulher não tenha nenhum controle, se a mulher, por sua própria vontade, encontra motivos para estar numa situação dessas, a maior parte do tempo, ela está se enganando a respeito de algo muito sério e renunciou à sua principal fonte de poder, a de falar abertamente em sua própria defesa. Obrigada. Obrigada, Eliana, pela leitura. Obrigada, Letícia, por complementar para a gente nas notas. E aí, vamos permitir a morte dessa mãe boa demais? Alguém que chega aqui do nada, né? Na leitura, fala assim: o que que nós estamos falando que a mãe tem que morrer, gente? Que profundo isso, né? Fiquem à vontade para dizer os pontos que vocês gostaram, que mexeu com vocês, o que que vocês entenderam, o que que vocês vão levar de lição da leitura de hoje. Pode falar, Letícia, por favor. É realmente profundo, né? É interessante alguns pontos, o como ele trouxe a questão de quem é a mãe. Interessante que ele fala ali que é a mãe dos dentes de leite. A gente vê no o dente de leite, ele pode ir até os 13 anos. Então, é a fase da pré-adolescência até voltando para trás para a infância, né? Então, mostra que a importância do amadurecimento, essa saída do pré-adolescência para a adolescência, para depois ser uma mulher. E é interessante se a gente pensar um pouquinho quando a gente era adolescente, o quanto as coisas mudaram realmente. E o quanto a gente precisou ser corajoso em muitas partes, a gente foi se afastando, parece que a gente foi se afastando mais dos nossos pais, do ninho, e foi incluído ali, né, na sociedade, ali na adolescência, a gente vai para o estágio, começa essa construção. Só que o interessante é que, às vezes, na nossa psique, a gente ainda está com a mãe do dente de leite. E interessante é que é a questão da evolução mesmo, né? Quantas vezes a gente está ali, ele fala um pouco ali da zona de conforto, da questão de a gente não querer ir para frente, seguir, assumir os riscos, assumir o que a gente realmente quer, e isso me fez lembrar um pouco das aulas, né? Dos áudios, na verdade. Para a gente ser uma mulher inteira, a gente precisa assumir o fato de ser uma mulher inteira, e isso é sair da zona do conforto, realmente pagar o preço para isso, então fazer as mudanças. Então, isso faz parte desse amadurecimento, né? Para a gente se tornar essa mulher inteira. Isso, obrigada, Lê. Que aqui abrange tanta coisa, né? É tanto a filha que ainda fica na expectativa do cuidado dessa mãe, que já era para ter saído debaixo da saia dessa mãe, né, das asas dessa mãe faz tempo, quanto e principalmente, né, a versão mãe boa demais dentro de nós. Que esse trechinho que você falou aí da zona de conforto, eu vi aqui, eu destaquei da página 101, deixa eu ver, dois, três. O terceiro parágrafo, que é como se a gente ficasse dando para nós mesmas um monte de desculpa, como se fosse aquela quantidade de pelos do cachorro,
para não fazer uma determinada coisa que coloque a gente em um provável risco, né? Então, não precisa, não, vai ser muito difícil, não, fica aqui, é melhor assim. O que que a gente está fazendo com a gente mesmo? Se tratando como ainda tendo dente de leite. Não é, não vai virar loba adulta, não? Vai continuar aí com dentinho de leite? Não precisa. Para que se esforçar? Para que fazer alguma coisa que corra algum risco nessa vida? Que nada. Fica aí com seus dentinhos de leite que tá bom. Eliana tinha levantado a mão. E eu falo mesmo, denuncio mesmo. Eu vi. É, porque assim, sabe, eu consegui entender porque eu tinha que ler essa leitura hoje, sabe? Porque tá contando a história da minha vida. É, em muitos pontos aqui, né? Eu me identifiquei. E aí eu me lembrei muito do meu relatório do desenvolvimento, né? Que você mandou para mim. Eu esqueci o nome agora. Plano estratégico. Falando estratégico, né? Que justamente eu venho dessa família, né? Dessa família que as mulheres, elas não têm voz, elas não podem, né, crescer profissionalmente, né? Não tiveram essa chance, essa oportunidade, né? Então, eu também acabei, né, extraindo isso. E aí eu achei interessante aqui na página 101, né, no último parágrafo, quando falou o que é pior, né? O que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida. Aí veio falando que pode acontecer, né? Algo muito trágico. Então, é isso, né? Se faz urgente que essa mãe boa morra, que eu permita, né, que isso aconteça e que eu possa aprender a denunciar essa natureza sombria também, deixar de ser, né, tão boazinha assim, né, e realmente mostrar o meu self verdadeiro. E vamos imaginar que essa energia intensa é a potência que a gente vem falando tanto? Tá aí, tá dentro, tá pulsando, tá fervendo, igual a panela de mingau. Mas aí a gente pode fazer de tudo para sufocar, para tentar abafar, né? E o resultado vai ser trágico. Então, é melhor botar para jogo, mesmo correndo alguns riscos. Né, Thaís? Eu vi uma mão levantada. Eu falo mesmo. Vocês pensam em desistir, mas eu não deixo. É, duas coisas que me chamaram muita atenção. Tá dando para me ouvir? Tá. Tá, então tá bom. Foi nas frases que você falou, né? Lá na página 101, a última, né? Finja que está se arriscando, mas em segredo continue aqui comigo. Essa frase, assim, ela me pegou, né? Porque tem hora que eu já me peguei fazendo isso, né? Fingir que tá me arriscando, mas no fundo, não. E uma outra parte que eu também gostei muito foi a da página 103, que eu me identifiquei bastante no terceiro parágrafo, né, que lá fala sobre a psique que exorta a atender ao desejo de qualquer um, né? Você ser sempre a boazinha, a obediente, a que não dá trabalho, né? Então, aí fala assim, se a gente faz, a gente se vê querendo, não querendo, às vezes não fazendo o que a gente quer para não se isolar dos outros, mas quando a gente cede aos outros, acaba se isolando de nós mesmas, né? Então, às vezes é fazer igual você mentoria, né? Bancar. Você banca, você sustenta, né? Porque no final fala assim, é uma tensão angustiante que precisa ser suportada, mas a escolha é clara.
Então, suportar isso, às vezes, é até supor que o outro não vai gostar do seu jeito. Não vai gostar do jeito que você faz, ou do jeito que vocês são, né? Mas é aí que a gente tem que usar a nossa potência, e, como fala, buscar o que a gente quer, o que a gente decidiu, né? O que que eu quero para mim. Obrigada, Thaís. É isso mesmo. E a gente acaba se tornando mestre, hein? Fingir que tá se arriscando. Ah, mas a performance é digna de aplausos, né? Eu finjo, né? Eu faço o meu, olha aqui, ó. Eu tô fazendo, eu tô tentando, eu tô. Olha aqui. Falou lá que se tiver que se pendurar no Monte Everest de ponta cabeça, a gente se pendura? Só para dizer o quê? Viu? Viu? Eu fiz o meu melhor. Será? Será? Que quando esbarra nesse ponto que a Thaís falou, né? Entre a sua vontade, o que você verdadeiramente quer, ou o que esperam de você, quem vence? O que vence? E, e a gente, se for olhar para essas madrastas que existem dentro de nós, né? E essas enteadas aqui, a gente já tem até medo do que a gente realmente quer, né? Aí por isso que a gente sufoca tanto, vai assim, "Mas quem sou eu aqui nessa escuridão que existe aqui dentro de mim? E se eu quiser mesmo? Mas é só permitindo que isso exista, é que a gente vai poder confrontar e fazer escolhas mais conscientes. Sufocar faz implodir, né? Imagina essa panela de mingau fervendo. Se ela não explode para fora, ela explode para dentro. E aí a gente fica doente. E aí a gente fica perdendo a noite de sono. E aí a gente fica estressado. E aí os cabelos começam a cair. E, e tanta coisa vai acontecer no decorrente disso, né? Lila, por que vocês estão levantando a mão e abaixando? Que mãe boa demais é essa que está aí dentro de vocês? Vamos parar com isso, senhoras. Na página 102, que fala da linguagem dos sonhos, de novo, né? Cheios de perseguição, beco sem saída, né? É a vida que não avança, né? Você está ali estacionado. E para dar o próximo passo tem que abandonar é, essa. É como você fala, né? Olhar para trás é morrer, né? Porque estagnação é morte, né? E, e aí fala aqui, né? Que nas suas entranhas a mulher sabe que existe um toque de morte, ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Então, é essa coisa meio de algo, assim, o que eu sinto aqui é como se fosse uma coisa estragada, né? Era boa, mas passou do tempo, já estragou, né? E, e nos sonhos a gente sente essa sensação, né? De estar sem saída. E também na página 103, que fala que a Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la, né? Então ela vira estranha. E tudo que a gente quer é pertencer. E aí a gente é o estranho. A gente não combina com a nossa família, ou com a nossa cultura, ou com qualquer camada que a gente esteja usando, né? E
E aí a gente se sente estranho, né? E aí fala que está ligada a essa natureza conhecedora, né? Então, o estranho é aquele que vai um pouquinho além, né? Talvez do que é o conhecido já da família, ou daquele sistema, enfim, né? E... Mas isso é movida a esse desejo, né? De algo que faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente se arriscar para conseguir esse algo diferente, né? E essa frase do comecinho, peraí, foi? Ah, que fala assim, deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Então, essa convivência vai ficando mesmo insustentável, insuportável, né? E quanto mais a gente fica boa no que a gente aprendeu a ser, mais a gente vê que não é aquilo que a gente quer mesmo, né? Que a gente quer ser a gente, não quer ser aquele personagem que a gente montou. Mas para ser a gente, de acordo com a página 102 nesse parágrafo que você estava comentando, é preciso mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. E essa coragem de confiar que você vai mergulhar e ficar descobrindo quem você é de verdade, sem saber o que vem depois. Só assim a gente recupera a natureza intuitiva. Elaine, por favor. É, né? A minha questão aqui com a minha mãe boa, ela tá tão complicada que eu me atrasei, é celular descarregando, saindo do... Ai, do... Estamos todas no mesmo barco, cada um aqui tem uma. Ai, Deus. Mas então, o que que eu achei interessante, né? Que a gente fica se iludindo, falando para nós mesmas, não, eu vou ficar aqui agarrada a essa mãezinha até eu me sentir pronta. Aí, depois que eu estiver pronta, eu me largo dela, né? E vou viver minha vida. Mas aí lá na página 101, né, no último parágrafo, fala que ninguém jamais vai estar inteiramente pronto. Se a gente for ficar esperando, sentir essa certeza dentro da gente, a gente nunca vai desgarrar dessa mãe, né? E, e aí na 100, na página 100 fala, né, que nós precisamos fixar para nós, né, alguma coisa na vida em que nós nos disponhamos a alcançar assumindo os riscos. Então, tem um preço aqui que precisa ser pago, né? E a gente tem que encarar o preço, não tem para onde correr. E uma outra coisa que eu achei interessante lá na página 102 é quando fala que às vezes nós nos tornamos essa mãe tão boa que outros ficam agarrados às nossas tetas, né? E aí, o que que acontece? Para afastar, tem que dar coice. Então, imagina nós lutando contra nós mesmas, né? Dando coisas, como que se machucando, porque a gente não quer mais aquela vida, mas ao mesmo tempo não querer dói, machuca, né? Então, é como uma confusão interna que, né, é meio louco, mas, como você falou, né, na página eu não encontrei a frase do mergulhar e sustentar, né? Você falou por último. Está na 102, no parágrafo 3, no meio do parágrafo 3. Ah, então, é isso, né? A gente tem que insistir nesse processo, né? Até a gente realmente perceber que não estamos prontas, mas somos capazes, né, de passar por esse processo. Uhum, isso mesmo. E somos capazes porque a gente não precisa ficar só com a parte do complexo materno da mãe boa demais. Existem outras versões da nossa mãe que a gente tem que ter coragem de olhar.
Dentro da nossa psique existe armazenada outras versões da nossa mãe. E nesse parágrafo aqui aliás, não foi o parágrafo que a Elaine comentou, mas está acima dele. A página 100, 2, 3. No terceiro parágrafo. Diz que nós temos um vasto estoque da ajuda da nossa mãe para toda a vida. E que é que nós estamos aprendendo mesmo? Que tem que tomar a mãe para quê? Para tomar a vida. Tem um vasto estoque. Ela não falou que algumas pessoas têm. Todas nós temos. E aí, por isso que eu quis ler lá a nota, né? Algumas de nós podem ter vivido situações extremamente desafiadoras com as mães na infância, mas é possível reverter a situação. É possível encontrar o seu vasto estoque particular de mãe que vai ajudar você a transicionar. Você, eu, né? Me incluo nessa também, porque tem o meu. O dia de ontem foi babado por aqui. Não comemora, mas lá dentro te rasga, né? Então, dá pra gente transicionar de mãe, que falou, chegou a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Mudar o aspecto que a gente foca. Que em algum momento ela mandou a gente ir pra vida. De algum jeitinho. Ah, não, minha casa não tá boa, não? Tu vai viver sua vida. A porta da rua é serventia da casa. Enquanto você estiver aqui debaixo do meu teto, e aí? E a gente tem coragem de ser essa mãe loba? É, mostrando os dentes para nós mesmos? Ou para aqueles que, por ser boazinha demais, a gente fala assim: não, fica aqui, mama, eu ajudo, eu faço. Cachorro bonzinho, cachorro bonzinho, cachorro bonzinho. Uma pessoa que morre de medo de um cachorro, como é que ela tá se sentindo para ela falar manso com ele? Que reações tem no corpo dessa pessoa? Quanto de cortisol, de adrenalina está sendo liberado na corrente sanguínea para ela sustentar aquele sorriso? Cachorro bonzinho, cachorro bonzinho. Só que a gente ficou só na mãe, né? Não falamos da madrasta. Da segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Tem alguma parte dessa tarefa que vocês gostariam de destacar? Perdão, falamos um pouco no comentário que a Thaís fez.
Lê, eu já te chamo, mas eu não vou perder a chance de ver a Fabi falar. Peraí, pode abrir, Fabi. Eu estava lutando aqui para achar no celular a mãozinha eletrônica lá, mas eu não achei. Então, falando sobre essa questão da madrasta, né, e das filhas dela, nunca eu ia pensar que representavam aspectos indesejáveis de nós mesmos, né? E como diz aqui, que a gente deixa na sombra, nas trevas, porque nem a gente aceita que aquilo existe em nós. E uma das coisas que acontece comigo, e que foi mencionado aqui na página 104, é o que eu achei que se enquadra nas crenças limitantes. Que às vezes a gente recebe também da nossa cultura, da nossa família, de dizer que eu não sirvo para isso, eu não sou boa, eu preciso desistir porque eu não vou dar conta. E aí, com isso, eu vou me anulando, né? Achando que eu nunca vou ser capaz de fazer aquilo que eu atingir o meu potencial. E aí, ainda aqui na página 104, ela menciona que a Vasalisa, ela tentou tanto ser gentil, se anular, aceitar tudo que as pessoas diziam sobre ela, ao invés de ser esperta, né? E como recompensa, ela só foi mais maltratada. Então, é isso que acontece com a gente também, né? A gente se anula, se critica, acha que não dá conta, não vai ser bom o suficiente, e ao invés da gente conseguir algo bom com isso, não. A gente se rebaixa cada vez mais. E fala sobre, na página 105, de onde pode vir, né? Na criação da mulher, de onde pode vir isso. Por exemplo, mulheres que foram criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos. Aí ela se torna aquela mulher que quer provar o seu valor. Mas eu imaginei que a pessoa que age assim, que fica todo o tempo querendo provar, não, eu sou boa, vocês vão ver, vou vencer, vou conseguir. Ela faz isso pelos outros, não por si, né? E aí eu fiquei pensando que essa energia que ela gasta para provar para os outros algo que ela quer dizer que ela é, talvez nem seja a essência dela, deve desgastar demais, deve deixar ela sem força de atingir o real potencial dela, né? De conseguir ser aquela mulher inteira que a gente está buscando ser. Então, foi mais ou menos isso que eu tirei de problema. Uhum. Ela se apaga, né? O penúltimo parágrafo dessa página 105 falou: ela não poderá crescer se ficar parada, servindo de saco de pancada para todos. As mulheres que tentam se tornar invisíveis os seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue. É uma forma dolorosa de vida latente. Chega uma hora que a vida cobra. A gente vai perfumando, vai perfumando para agradar, para agradar, para agradar. E de repente, cadê a luz que tinha aqui? Fala, Lê. É, exige muita coragem, né? Para a gente olhar para essa madrasta. Interessante que o nosso corpo, ele dita quando algo toca, né? E a nota 6 chega, me deu, quando eu li, me deu até dor de cabeça. Porque realmente, né? É interessante o quanto a gente às vezes usa máscaras para a gente buscar algo que a gente não teve na infância.
Então, quando você lê o conto, você fala, não, então foi uma pessoa que tinha ali, né, uma certa proteção, que está em amadurecimento, uma pessoa que, não, que foi podada, que não foi para a vida. Não, não necessariamente, né? Quando eu li, a minha infância foi um pouco diferente, a minha adolescência foi um pouco diferente, né? Eu já fui colocada na vida muito cedo. Eu tive que me virar muito cedo. Então, diferente, qual é a máscara? Receber a valorização que não recebi lá, né? Nessa parte do amadurecimento, da pré-adolescência para a adolescência. Então, é de certa forma desagradável para mim ler esse e reconhecer que tem essa madrasta aqui, né? Que tá o tempo todo. Hoje eu não posso ser um saco de pancada para outros, né? Mas eu mesmo me faço de saco de pancada. E é interessante que o sorrir forçado, como a nota fala, né? A mulher numa posição de sorrir forçado e de se curvar no esforço de fazer com que o outro se sinta bem para que ele seja bom para ela e que a apoie. Para aí em cima tem, né? Para obter o que ela acredita que não obteria de outra forma. Então, a busca do reconhecimento o tempo todo, né? Interessante que fazer isso acaba renunciando à principal fonte, né, do poder, de falar abertamente em sua própria defesa. Então, tá o tempo todo ali tentando conseguir algo que você mesmo pode se dar. Se é valorização, você mesmo pode. Você até falou nos áudios sobre cuidar da criança, né? Então, se a gente parar para pensar, essa busca que essa mulher está tentando ter aqui, ela consegue por ela cuidar da sua criança e não depositar no outro essa responsabilidade. É o cuidado da saúde, é uma poder avançar financeiramente, não depender do que o outro apoie, que o outro ande no mesmo lado que você. Então, é desconfortável, mas de certa forma é bom, é o que precisa para avançar. Isso, isso mesmo. E possamos cuidar da nossa criança igual a mãe lobo, né? Tem a hora de lamber, tem a hora de rosnar. Vai, tia. Oxe, vai ficar aí até quando? Vamos, 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 vamos. Eu quis ler essa nota 6 também, porque o que que a gente aprende na Bíblia, né? Vamos ser generosos, minha senhora? Vamos ser boas? Vamos demonstrar amor ao próximo? Vamos ter empatia? Então, aqui não está falando que a gente vai deixar de demonstrar essas qualidades. Mas se essas qualidades estiverem sendo motivadas pelas nossas feridas emocionais, aí a gente tem que dar um passão bem grandão para trás e rever os nossos conceitos. Jane, por favor. Na página 103, o primeiro parágrafo, fala quais são os benefícios, né, do que representa ali a madrasta e as suas filhas, que são elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Só que aí coloco os dois lados, né? São, de fato, elementos sombrios, eles são indesejáveis ou até mesmo inúteis para o ego. Só que aí aqui diz que o material da sombra pode ser positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são empurrados para as trevas, mas diz que o material sombrio negativo também pode ser útil, porque quando a gente enfrenta essa questão, nós nos tornamos mais fortes e mais sábias. Então, é o lado madrasta e filha que vai empurrar a gente para a realidade da vida, né? Vai tirar a gente daquela zona de conforto. É quando a loba lá, que ela tá com os filhotinhos tudo bonitinho, pequenininho, mas depois ela vai mostrar os dentes, vai caçar, vai levar a vida. Então, a madrasta e a filha vai fazer isso com a gente, né? Esse nosso lado cruel, aquele lado que é ruim, que vai falar, você não presta, você não sabe, você não consegue, é o que na verdade vai levar a gente pra gente falar assim, tem um lado, tá bom, eu não consigo, mas pode ter o outro lado. Beleza, eu vou provar também que eu de fato consigo, que eu, né, eu sou realmente capaz,
porque é assim que a gente vai crescer. Na tarefa 1 fala isso, né? Que o que nos ajuda a avançar a vida é enfrentar os desafios. Se a gente não tem desafio na vida, não cresce. Então tem que olhar, né, para a madrasta e para as filhas dela. Do lado da crueldade delas é o que pode nos levar para a vida também, né? Uhum, isso mesmo. Porque imagina, ó, por exemplo, a maioria das mulheres, quando a gente fala assim, você tem raiva do quê? Eu, raiva? Imagina. Boa moça não tem raiva. Raiva é feia, só quem tem raiva é homem. Os homens jogando futebol, grita, se esmurra, depois tá tudo bem. Mulher, a outra tá falando pra você que seu cabelo não ficou bom. Ah, é mesmo, né? Eu tô tentando. Eu acho que eu vou mudar lá no cabelo. Não foi bom porque eu gostei, o problema é seu se você não gostou. Vai só olhar no espelho. Então, a gente não é autorizado a sentir essas coisas que são julgadas como negativas. Só que a raiva, o ciúme, como falou aqui, né, a Jane bem trouxe, são pontos que vão nos impulsionar. Eu tô com raiva dessa situação da vida. Eu não aguento mais ter que ficar caçando R$ 50 para fazer não sei o quê. Para fazer a unha toda semana, para fazer a escova, para comprar uma calça de qualquer coisa. Usa a raiva. Então ela vai me ser útil. É essa raiva todinha que eu vou fazer aqui, ó. Tudo que eu tenho para fazer para poder fazer o dinheiro render aqui na minha vida. A raiva, o sangue nos olhos, o dente da loba, é a sombra que você não quer ver. Quem disse que você precisa mostrar ela para os outros, fazer isso com os outros, né? Tem hora que você se posiciona e você usa também um cadinho, mas é principalmente com você. É eu comigo, para a gente poder avançar. E cada vez mais sendo inteiras, né? Descobrindo outras versões de mães dentro de nós, descobrindo que as nossas sombras são úteis. E na próxima semana vamos ver como é que se navega nas trevas gera selvagem. Obrigada, mulheres, pela presença de todas. Vamos fazer uma foto? Estou aqui agora com o computador. Sorriam. Tem um livro. Letícia começou com essa história. Como é que faz print, segura o livro? Não dá. Sorriam. Um, Eu dois, três. consigo, Lari, fazer e mostrar o livro. Consegue, mulher? Olha aí, ó, a giraia. Vai. Pronto, peraí, vamos confirmar. Vamos outra que não ficou boa, não. Não. Aí, jogar lá no grupo para não perder. Prontinho. Obrigada, mulheres. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Bons sonhos.